Salve, salve! Tudo certo? Então, se você já viu algum vídeo do canal, você vai ver que o formato está um pouco diferente. Isso porque hoje eu quero trazer quais são as minhas principais referências e os meus YouTubers que eu mais gosto, que eu mais assisto em 2025. Então, é lógico que isso é algo muito pessoal, depende muito do que você gosta de consumir, que tipo de conteúdo você gosta de consumir. Se eu abrir o meu YouTube aqui, vai ser principalmente conteúdo falando sobre marketing digital, sobre negócios, YouTube e produtividade. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, eu tenho certeza que esses caras aqui vão agregar valor para você. Talvez você não conheça um ou outro deles, ou talvez você não conheça nenhum. Um segundo adendo aqui que eu fiquei bem feliz, o que acontece? Durante muito tempo, eu só consumia conteúdo em inglês no YouTube, porque eu achava, isso uns 5 anos atrás, 4, 3 anos atrás, eu não via muito conteúdo relevante em português, porque não tinha tanto conteúdo de qualidade como tem hoje, tá? Tanto produtor bom. E hoje tem muito, muito conteúdo bom em português, para a maioria dos assuntos que você quer ver. Alguns assuntos que ainda estão se desenvolvendo, talvez você não encontre tanto conteúdo bom em português. Mas o que eu vejo é que cada vez mais o nosso mercado está ficando tão desenvolvido quanto lá fora. Então isso foi uma surpresa muito positiva. Eu fui pegar o que eu mais assisto. Acho que a única coisa que eu assisto mais em inglês ainda é podcast. Que daí eu pego uns podcasts mais não tem como muito que não tem muito como replicar, né? Por exemplo, eu pego um cara que não é brasileiro. Como que um podcast brasileiro vai chamar esse cara para ser entrevistado? Até tem, mas é raro, né? Então, o podcast do Joe Rogan, daquele Diary of a CEO, enfim, tem uns podcasts muito bons. Isso foi uma surpresa muito positiva. É, as coisas que ninguém fala sobre aprender inglês, né, cara? Se você sabe inglês, você chega na fonte, né, do conteúdo. É, pouco conteúdo em porcentagem é traduzido para o português. Então, se você consome em inglês, você pega direto da fonte. Muita gente traz conteúdo modelado para cá, dá aquele Ctrl+C, Ctrl+V, enfim. Segundo ponto que eu quero falar é que, meu, é, esse é um vídeo daqueles estilos, né, sobre os ombros dos gigantes. Expressão sobre os ombros dos gigantes. Aqui o Tim Ferriss fala, né, nesse livro Tools of Titans. Então, o vídeo que eu vou trazer é meio que nesse estilo. São pessoas que eu admiro, que, de certa forma, tenho eles como mentores, que eu também quero chegar onde eles estão. Então, se eles conseguiram fazer essa parada, conseguiram ter um canal de mídia, e falar sobre os assuntos que eles falam, sobre os interesses deles, eu também posso fazer isso. E o Tim Ferriss, nesse livro, ele fala isso, porque nesse livro aqui, ele fala sobre as estratégias, hábitos e rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. E antes de começar o livro, ele fala sobre os ombros de gigantes. Eu não sou especialista, sou o experimentador, o escriba e o guia. Se encontrar alguma coisa incrível nesse livro, será graças às mentes brilhantes que atuaram como professores, críticos, colaboradores, revisores
e fontes de referências. Se encontrar algo sem cabimento, é porque não seguiu os conselhos deles ou cometiu um erro. Embora esteja em dívida com centenas de pessoas, gostaria de agradecer aos muitos convidados que apareceram no meu podcast. Então, o Tim Ferriss, ele explodiu com aquele livro Trabalho 4 horas por semana, que é de 2007. Depois ele tentou encontrar o nicho dele. E o podcast dele é muito relevante, que ele entrevista as pessoas que ele tem interesse e aí depois ele sintetiza em categorias essas pessoas e extrai as principais informações. Então, basicamente, esse livro aqui é um compilado do que foi falado nas principais áreas de saúde, de riqueza e sabedoria. E aí ele encaixa cada convidado em uma dessas três. Cada ponto que mais chamou a atenção da entrevista. Então, cara, nesse sentido, esse vídeo aqui é para agradecer esses caras aí que estão me influenciando, estão me dando inspiração e servindo como um modelo, de certa forma, para mim, tá? Porque a gente precisa de modelos para a gente crescer o que a gente quer crescer, né? Ter uma referência, ter mentores. Então, esse foi o segundo adendo. E vamos, sem enrolação, vamos lá para frente, né? Tá? Para vocês estarem vendo a minha tela. Então, os top 10 YouTubers de 2025 para marketing digital, YouTube e negócios e desenvolvimento pessoal. Vou começar de baixo. Cara, esse ano, no começo do ano, eu e minha esposa, a gente tá fazendo tratamento da minha filha, né? Eu tava viajando mensalmente junto com a minha esposa lá para São Paulo para fazer o acompanhamento. E comprando passagem, pagando um médico e tudo, então as contas estavam bem apertadas. E a gente não estava conseguindo fazer a gestão muito legal. Então a gente não tinha muita noção do que estava acontecendo e eu encontrei esse cara aqui, ó, esse Breno Nogueira. E, meu, de verdade, não é pra. Cara, você procurar ele aí, você tiver com dificuldade no assunto de finanças pessoais, de como guardar dinheiro, ele tem um método dele, ele tem a planilha dele, que na verdade é a planilha e o curso, que pra mim resolveu, tipo, 80%. Os outros 20% já é comigo, né? Então, tipo, eu e minha esposa, a gente tem usado esse método já vai fazer 6 meses ou quase 6 meses. E nunca a gente tinha conseguido usar por tanto tempo e funcionado por tanto tempo. Então, pode ajudar você bastante, tá? Com questão de dinheiro, de organização, porque para mim funcionou muito. Qual que é o diferencial dele, né? Que ele tem uma planilha que ele mostra a projeção de saldo, cara. Então, normalmente a gente foca muito no que entra e no que sai, né? Quando você vai ver esses vídeos, em geral, eles focam no que entra, no que sai. Focam aonde que eu vou estar daqui 2, 3 meses, se isso continuar acontecendo. Então é muito interessante. E esse cara me ajudou muito. Valeu, Breno. Seu produto é muito bom, cara. E ele tem uma abordagem diferente, tá? Ele não é aquela coisa que a gente tá de saco cheio.
Pelo menos se você já consome conteúdo de finanças, você já deve ter se deparado com isso. Meu, tem coisa que não tem como você economizar. Ninguém gasta R$ 300 no mercado, por mais que tenha influenciador falando que gastou R$ 300 no mercado. Tem coisa que não tem como. Mercado não tem como você economizar. Nem aluguel. Aluguel até tem, você pode se mudar para outro lugar mais barato, mas. Enfim, esse cara aqui é bem pé no chão e o que ele fala faz muito sentido. E ele é mais gente como a gente do que os outros que já são muito grandes. Cara que esse aí você talvez conheça é o Arthur Miller. Ele é um designer que trabalhava como CLT lá em Amsterdã. E ele é um cara muito, muito criativo e é muito legal de ver os vídeos dele. É, tem uma estética muito legal e recentemente ele largou tudo e tá vivendo da paixão dele, que é e dos produtos dele. Ele tem um curso de storytelling, que é muito interessante também. Não comprei, mas eu gosto muito do canal dele. É algo diferente porque normalmente eu consumo. E dá prazer de ver os vídeos dele. A estética é muito boa, storytelling é muito legal. E tem um quadro dele que é o que eu mais gosto, que é ele olhando para uma parede assim, ele coloca a câmera lá no alto. E o nome do quadro é Pensando Alto. Muito massa. E aí é ele falando as coisas da cabeça dele, não sei se ele tem roteiro ou não. Aí voltei, tive que cuidar da minha filha até ir pro banheiro. Pra ir no banheiro. Voltando, tá? Pode falar do Arthur Miller? Cara, outro cara que foi uma surpresa muito positiva pra mim foi o Luigi. E ele é um cara que, meu, esses dois aí, tá? Tanto o Arthur Miller quanto o Luigi, eles têm um diferencial. Que eles formam a comunidade de pessoas. Eu sinto isso. É uma comunidade muito forte que gosta deles por eles serem ele mesmo. Então, o Luigi já está há muito tempo trabalhando com produção de conteúdo, já trabalhou em vários é, blogs antigos, trabalhou no Não Salvo, depois teve podcast, e hoje ele tem um produto dele, que é o Formando Creators, e tem outro que é um curso sobre YouTube, que é o Play que Paga. E ele tem um canal de cortes e tem um canal pessoal dele que é o que eu consumo mais, que é um canal que ele fala mais sobre reflexões da vida dele, esse tipo de coisa. E uma coisa que eu gosto muito do Luigi é que, meu, ele mora na cidade do interior, os amigos dele são os amigos de infância, mesmo ele, tipo, tendo uma relevância muito grande, ele continua vivendo a vida dele, da forma dele, com as pessoas que ele ama, e acho que isso é uma coisa que pega pra mim, porque eu moro em cidade do interior, meus amigos de hoje são os amigos da minha infância. Então, isso é muito legal, ver que existe gente assim e que talvez isso seja um diferencial, porque você sabe que o cara que tá ali aparecendo é ele mesmo, assim. Então, o Luigi é um cara muito bom, que eu recomendo, se você não conhece ainda. Muito legal. Curto pra caramba. Eu comprei um curso dele já. É muito bom, ele sabe muita coisa. Inclusive, ele tem uma das maiores áreas de membros do YouTube. E acho que o Arthur Miller já foi aluno dele e também tá indo por essa pegada. Tá conseguindo muitos membros, agregando conteúdo relevante para os membros. Aqui, cara, eu coloquei um que, meu, já acompanho faz um tempo e o cara é brabo. Não conheço ele porque ele não aparece, mas o Lucas, do YouTube Sem Mimimi, e o Viajante. Ele tem outro canal de inteligência artificial, que é um dos maiores canal. É um dos maiores canal.
de inteligência artificial do Brasil, que é o Preguiça Artificial, mas confesso que esse de inteligência artificial eu nunca consumi. Então o Lucas é um cara que ele só faz vídeo dark, faz o vídeo nesse estilo aqui que eu tô fazendo, inclusive. Ele mostra um mapa mental e vai descendo a lenha no tema. É... E é um formato que, cara, pra mim acho que é legal de fazer, hein? Eu me sinto mais à vontade falando com uma câmera, uma webcam da vida, do que com uma câmera de celular, enfim. Mas isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver. Falar com câmera, minha oratória, a maneira que eu falo e tudo mais. Então, vocês estão pegando aqui uma tendência, né? Pessoas que estão se comunicando, estão criando mídia, né? Principalmente YouTube. Porque o YouTube é uma das principais ferramentas de busca. Só perde hoje para o Google, que é do YouTube também. Na verdade, o YouTube é do Google. Então, cara, e a barreira de entrada é muito baixa. Você consegue se alavancar e fazer vídeos para muitas pessoas praticamente de graça. Vamos voltar pro Lucas aqui. Ele faz vídeos em estilo mapa mental. Ele tem uma abordagem muito Brasil vai pegar fogo e de fato tipo, tá pegando mesmo, tá ficando inviável de você. Como que eu posso falar isso sem ser censurado? É difícil, né? Mas o Brasil tá entrando numa era meio sombria, assim. E se você vive embaixo de uma pedra e não percebeu, tudo tá subindo de preço, é, o salário não acompanha, nem de longe, a inflação, e a gente precisa de formas de ganhar mais dinheiro. E aí entra no ponto que, meu, tem coisa que não tem como você economizar. E o Lucas bate muito nessa tecla que você tem que focar em você, você tem que focar em formas de se capacitar e de ganhar mais dinheiro, em você se desenvolver, porque daí se você ganhar mais dinheiro e você tiver formas de escapar desse problema todo que está acontecendo, né? Então o Lucas tem 3 canais grandes, assim, e vários produtos, e ele cria muitos vídeos, e é um cara muito bom, assim, para acompanhar. Eu não costumo, mas o canal do Lucas apareceu para mim, e realmente o conteúdo é muito bom e não é aquela porcaria lá feita por inteligência artificial. Então é o cara falando. Pô, eu não sei você, mano, mas que merda. Quem que gosta de canal com voz de inteligência artificial, cara? Vai tomar no cu, você não consegue falar? Canal brabo, brabíssimo. E esse aqui, ó, eu acho que não tem ninguém igual a ele, viu? Aqui no Brasil não tem ninguém que fala sobre negócio igual o Bruno Fagion. Ele fala sobre modelos de negócio e ele tem uma perspectiva única sobre os assuntos. Então, se você está acostumado a ouvir gente falando sobre negócio daquela forma, mais antiga, mais corporativa e tudo mais, o Bruno já tem outra pegada. Ele tem uns insights assim que normalmente a gente não vê. Pelo menos eu não conhecia ninguém com esse tipo de ideia, assim, igual ele. E o background dele é o seguinte: ele trabalhava numa consultoria, numa das maiores consultorias dos Estados Unidos, que é a McKinsey, e ele ficou bom em mapear como passar nessa entrevista, essa consultoria, para você trabalhar com esses caras. E com o tempo, ele primeiro foi para uma prestação de serviço, é, ajudando pessoas pontuais que chegavam até ele com esse problema, como que eu estudo, como que eu respondo as perguntas e tudo mais. E ele mapeou, fez todo o processo, no primeiro momento, como se fosse uma mentoria com essas pessoas, e depois ele gravou vídeos e
cursos para vender esse curso de como a pessoa pode passar numa consultoria da McKinsey. E o resultado é que ele tem vários vídeos. Ele começou esse canal em português, mas no canal gringo dele ele tem poucos vídeos, mas que levam para os produtos dele que são vendidos em dólar. Então ele monetiza em dólar com vídeos que ele fez há muito tempo. Eu achei isso genial. Mas o ouro para mim, que eu não assisti vídeos desse canal de consultoria, porque eu não tenho interesse em passar nessa consultoria, mas o ouro dele para mim tá nesse canal que ele criou falando sobre modelo de negócio. E ele e o influenciador que tá em cima, aqui, em cima dele, o Johnny, eles têm um canal, tem um podcast que chama A Próxima Onda. Eles entrevistam pessoas do marketing digital. Além de entrevistar, muitas vezes eles trazem ideias deles sobre modelos de negócio digitais e formas diferentes de monetizar conteúdo e tudo mais. E o Johnny é um cara que, pô, admiro pra caramba também. De vez em quando eu assisto as lives dele, eu gosto muito do conteúdo dele. Ainda não sou cliente dele, não comprei o curso, mas ele tem o Clube de Criadores, também parece ser um produto muito legal. E o Johnny fala mais sobre YouTube, né? E ele tem alguns outros canais. Ele tem um canal de boxe, que ele cresceu do zero. Cara, e a sacada do Johnny pra mim foi uma coisa que ele falou, que era tipo assim, meu, eu já ia fazer boxe porque eu precisava emagrecer. Como seria se eu tivesse pelo menos uma permuta ali? Se eu não tivesse que pagar eh, a minha academia de boxe, que eu estaria fazendo, divulgando eles ali, divulgando o espaço deles e tudo. Isso meio que virou uma chave pra mim, meu. Tem tantas formas que a gente poderia monetizar, não só monetizar, mas criar conteúdo sobre um assunto com tantas abordagens diferentes. Então ele começou um projeto que ele precisava emagrecer, começou a fazer boxe e começou a gravar vídeos com essa mentalidade de iniciante. E deu super certo, inclusive pelo que ele fala, a maior renda dele provém desse canal de boxe, que ele vende luvas como afiliado e ganha uma nota fazendo isso. Ele também tem os produtos, os próprios produtos, mas tem várias fontes de renda, né? Tem alguns canais, fala sobre YouTube, tem um canal que fala sobre boxe e ele é hoje uma das referências de boxe no Brasil. Um cara que, tipo, começou do absoluto zero, sem entender nada sobre esporte e ganhou relevância por entender a plataforma, entender e explorar nichos inexplorados e se deu muito bem nisso. Pegou um hype, pegou a próxima onda e, e é isso. O Johnny é muito foda. Gosto muito do trabalho dele. Aqui, agora eu vou falar de um cara que eu curto pra caramba também, o Elton. Elton Luiz. Uma, uma curiosidade, cara, o Elton fez a mesma faculdade que eu. O Elton estudou engenharia química também. Eu não o conheci pessoalmente, mas conhecia de vista, assim, de longe. E na época eu comprei um produto dele em 2023, no começo de 2023. Se chamava Imersão Melhorando a Sua Vida, alguma coisa assim. Quem disse que eu consumi o conteúdo na época, né? Aí quando eu descobri que minha mulher estava grávida, eu fui lá e maratonei. E eu falei, maluco, não tava dando nada, paguei 50 pila num negócio desse. E aí descobri que o conteúdo do cara era muito bom. Aí entrei no Valinor, que era a mentoria em grupo dele na época. 2024 eu não fiz muita coisa com relação ao marketing digital, deu uma largada de mão, mas é um cara que eu confio muito, tá? E ele foi mudando todos dele de acordo com os interesses dele, mas no fim
Ele tá sempre lendo muito, tá se desenvolvendo muito, tá criando outras empresas e outros braços de operações. Então, eu até um cara que eu pago muito pau. E hoje ele fala principalmente sobre o One Person Business, que é o modelo de negócio de uma pessoa só. Quem popularizou esse modelo lá nos Estados Unidos foi o Dan Cole, e o Elton trouxe para cá, embalou do jeito dele. Na minha opinião, eu gosto mais do Elton do que do Dan Cole hoje. Ele fala sobre leitura, ele fala sobre marketing digital, ele fala sobre produtividade. E se você pegar para ver um vídeo dele, cara, ele tem umas abordagens bem diferentes. É, ele vai para uma mão que normalmente o marketing digital vai por outra, esses gurus vão por outra. Então o Elton, ele tem esse olhar de, opa, também dá para ir por outro lado. E por esse outro lado você também atinge pessoas diferentes que talvez estejam de saco cheio dessa abordagem mais tradicional de vender curso para vender curso. Enfim, o Elton é foda. E outra coisa, a comunidade dele, cara, hoje é a OPB School, acho que é isso. É muito barato, cara. Assim, Elton, seu serviço é muito foda. E tem outros criadores que estão nessa comunidade, tá? Então, inclusive o Johnny tá lá, que eu sei. O Brunão, uma época, tava lá. Então, eu fui conhecendo esses caras de tabela por estar nesse ambiente aí do Elton. Vale muito a pena. Recomendo pra caramba. Esse cara aqui, muito provavelmente as pessoas não vão conhecer, que é o Irmão Pobre, tá? Ele não fala sobre marketing digital diretamente, ele fala sobre investimentos. É um cara que deve ter lá seus. Porra, irmão, se você estiver vendo esse vídeo aí, você tem o quê? 28? 27? Minha idade é parecida com a dele. Ele é CLT também. Então, eu acho que quando a gente pega os nossos youtubers favoritos, muito provavelmente algo de parecido a gente tem com ele, né? Então, o Elton, pô, estudei com o cara, ele é engenheiro químico. O Luigi, mora no interior, eu moro no interior. O Elton tem filho, eu tenho filho. Então, o irmão pobre, ele é um maluco que começou a fazer vídeo e hoje ele fala sobre investimentos, mas ele fala sobre também a realidade dele no trabalho, as dificuldades, como que foi comprar carro, como foi fazer isso, como foi fazer aquilo. E agora ele tá falando sobre minimalismo, tá? Ô, irmão, eu gosto pra caramba de você, mas, cara, pega a linha de raciocínio aqui do viajante, tá? Tem coisa que não tem como você economizar, mano. Não adianta você falar que é minimalista, mão de vaca, a porra toda. Meu, o Brasil tá indo pro brejo, velho. Tem que ganhar mais dinheiro. E o irmão entendeu isso, mas ele tá pegando o hype dos minimalistas também. E eu acho que ele tem essa abordagem. Cara, de verdade. Já pensei muito nesse negócio de minimalismo. E para muita coisa faz sentido, tá? Mas o que vendem aí é. Minimalismo já virou um produto também. Então, tem gente que falava sobre minimalismo hoje, agora que. No passado. Tem gente que falava sobre minimalismo no passado, ganhou muito dinheiro e agora, porra, a pessoa é tudo, tudo, tudo menos minimalista, entendeu? Então, é uma coisa que eu percebi, que já vi várias pessoas que falavam sobre minimalismo é, terem essa transição e não tem problema também, meu. As pessoas mudam de ideia. Mas, assim, o irmão é um cara normal, que vive a vida dele, que faz vídeos enquanto ele tá fazendo outra coisa, vai falando com a câmera, lavando louça. Tipo, é muito legal, velho. E ele conquista, pô, ele tem 80 mil reais guardados, investidos, do jeito dele. Ele aprendeu na raça, ele já tem parceria com corretora, tem 20 mil inscritos.
Então, admiro o irmão pobre, ele faz vídeo quase todo dia, acho que agora ele dobrou a frequência, então ele tá fazendo vídeo 2 vezes por dia. E acho que ele entendeu que dá mais dinheiro, é mais fácil alavancar em negócio, no negócio do YouTube dele do que com as horas dele, né? Que é uma tendência aqui que a gente tá vendo. A maioria desses caras aqui que eu tô falando, se não é diário, o conteúdo deles é, tipo, quase diário. E isso é uma coisa que no livro do Naval Ravikant, o almanac do Naval Ravikant, ele fala para a gente procurar formas que de ganhar dinheiro que não exijam a nossa presença. Até separei aqui. É provável que a coisa mais interessante a se ter em mente em relação às novas formas de alavancagem é que elas não exigem permissão. Não necessitam da permissão de outra pessoa para que você possa usá-las ou obter sucesso. Programar, escrever livros, gravar podcast, tweetar, gravar vídeos para o YouTube, esse tipo de coisa não exige permissão. Você não precisa da permissão de ninguém para fazer nada disso. E é por isso que são meios muito igualitários. São grandes equalizadores de alavancagem. Se você nunca leu esse livro, cara, é muito bom. Vale a pena. Ele fala das principais formas de a gente conseguir alavancar. Que são, ou a gente alavanca com mão de obra, ou a gente alavanca com o próprio dinheiro, seria investimento. Eu tenho dinheiro que vai me gerar mais dinheiro. E ou a gente alavanca com programação ou mídia, né? No caso, mídia, gravar vídeo. Programação, você tem que saber fazer os aplicativos ou resolver os problemas. Gravando ainda isso aqui. Ah, tá gravado. O último, tá vendo aqui que eu comecei de baixo pra cima. O último, cara, pra mim foi o mais impactante e é o que eu mais tô fascinado. Não sei se você já caiu num canal e começou a maratonar, maratonar, maratonar e, tipo, procurar tudo sobre a pessoa. Então, eu tô nisso. É, confesso que eu nunca tinha consumido o conteúdo do cara, já tinha ouvido falar de relance, tinha preconceito, assim, preconceito porque tinha uma fama ruim, entendeu? Ouvia outras pessoas falando mal. Eu nunca fui lá e comecei a assistir, vi o que o cara falava. E há menos de 2 semanas atrás, há 10 dias atrás, eu caí. Alguém me recomendou, caiu na recomendação do YouTube sobre um vídeo dele falando sobre a saída do Serjão no Flow. O Sérgio Sacani saiu do Flow, foi para um outro podcast e eu fui ver o vídeo desse cara. E esse cara é o Rayan, tá? O maior sociólogo brasileiro. Eu caí no vídeo do cara, eu assisti. Eu nem sabia que ele era o dono do Redcast, um dos sócios do Redcast. Nem sabia que o Redcast não falava mais de Red Pill. Cara, eu caí num vídeo do Ryan de gaiato, nem sabia que ele era o dono do podcast, mas. E dali eu fui para vários outros conteúdos dele, com, é, consumi audiobook, li um livro dele em um dia. E, meu, na moral, Ryan, você é pica, e você sabe disso, né? Mas parabéns, viu? Porque eu não vejo ninguém incentivando tanto a geração nova quanto você, tá? E você é um exemplo muito bom para mostrar que é possível mudar, que é possível, é, que a gente tem que usar as formas de hoje em dia para se alavancar e não pensar no que meu pai fez ou o que meu tio fez, que hoje a gente vive em outra geração e algumas coisas que eles fizeram não estão mais disponíveis para a gente.
E o Ryan, ele tem, meu, blog da época do EPA aí, desde 2016. Ele se formou numa universidade muito foda, ele tem muita história pra contar. É, ele tem o livro Hackeando Tudo, ele tem o livro Primeiro Milhão, e eu fui nessa ordem. Hackeando Tudo eu ouvi no YouTube mesmo, que tem disponível. Primeiro Milhão, eu assinei o Kindle Unlimited e lá tem outros livros dele. De gaiato caiu pra mim a indicação do livro Alquimista, tá? O Johnny já falou sobre o livro Alquimista. O Ryan bateu muito forte também no livro dele, Primeiro Milhão. E aí eu li o Missão Paulo Freire ontem. Que porra de Paulo Freire? Paulo Coelho, Missão Paulo Coelho. Caralho, Paulo Freire. Deus me livre. Eu li o Missão Paulo Coelho ontem e paguei mais pau ainda. O cara foi pra Suíça pra encontrar o maluco e encontrou mesmo. Aí é foda. Eu acho que é isso, cara. A gente tem que encontrar pessoas que nos joguem pra cima. Porque o mundo já tá numa energia muito baixa, já tá. Se a gente ficar olhando só pro lado para as pessoas que a gente já conhece, muitas vezes elas não são referência. E o lado bom da internet é que a gente consegue ter acesso ao conteúdo dessas pessoas que nos jogam pra cima. E a gente consegue ver, pô, talvez não consiga o resultado delas. Talvez essas pessoas já estão há muito tempo, entendeu? Mas algum resultado eu vou conseguir. Então eu tenho que ter essas pessoas próximas de mim. E se eu coloquei top 10, né? Aqui eu só coloquei 9. Mas se você pensar, o YouTube Sem Mimimi e o Viajante são dois canais. E, meu, me conta aí. Você concorda, você discorda? Quais os seus favoritos? Quais os seus YouTubers favoritos? É, algum deles você já conhecia? E é isso aí, mano. O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gosta desse assunto aqui de YouTube, marketing digital, produtividade, desenvolvimento pessoal, dá uma checada nesses caras aqui, que o conteúdo deles é sensacional. Fechou? Meu nome é Gabriel. É isso aí. Valeu!